Lamentações é um livro que registra, como seu próprio nome diz, os lamentos de Jeremias. Jeremias, para quem estuda a palavra, sabe, ele pode ter tido a vida como profeta fracassado, ministerialmente falando, porque o povo para o qual ele foi chamado ministrar não ouviu. As mensagens que Deus mandou que ele pregasse, embora pregasse, não surtiram efeito nenhum no coração do povo para quem ele pregou. Jeremias intercedeu a Deus para que o povo dele, o povo do qual ele ministrava, não fosse para o exílio, mas o povo foi para o exílio. Então o ministério de Jeremias deu tudo errado. E você vê o livro de Jeremias todo passando pelas lamentações de Jeremias se lamentando e chorando, e Jeremias é conhecido no mundo teológico como um profeta o quê? Chorão. Porque em vários lugares ele pede a Deus para que enxugue as suas muitas lágrimas. Ele diz até mesmo que se tornou uma força ele é profeta tudo ao contrário, escreveu um livro só de lamentações. E quando a gente lê lamentações, como no capítulo 3 da Bíblia, seja aquelas espiritualidades que eu sei lá do Espírito de Deus, para perceber como é que estava a alma desse sujeito. Olha lá, irmãos, falando a gente eu sou um homem que viu a aflição causada pela vara do seu coroa. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a cerveja e a minha pele quebrou os ossos. Levantou trincheiras contra mim e me cercou de fel e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito. De modo que não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando eu grito e clamo por socorro, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos como pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijo. Desviou os meus caminhos, fez-me em pedaços, deixou-me desolado. Armou seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção o dia todo. Encheu-me de amargura e fartou-me de abstinência. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Alongaste da paz a minha alma, esqueci o desejo, a felicidade. Digo, pois, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto do céu. Minha alma ainda os conserva na memória. E se abate. Olha para mim aqui agora. Como é que você percebe a alma desse homem? Você já viu alguém mais infeliz? Esse versículo 17 alongaste da paz da minha alma, afugentaste. A paz e a minha alma se tornaram coisas antagônicas. Onde minha alma chega, a paz foge, a paz foge de mim. Está distante. Esse é um versículo de esqueci-me do que seja o que. Ele está dizendo, eu sou um ser completamente feliz. Se ele fosse o vivente hoje, nós temos olhar para a história especial desse indivíduo, parece que era mais azarado. Esse é o ser mais depressivo da história. Está tomado pela síndrome do pânico. Esse cara está um passo do abismo, do suicídio. É um ser completamente infeliz, mas aqui
Eu quero chamar a atenção do irmão para o ofício do sujeito. Esse ser que não conhece a felicidade, esse ser que não sabe mais o que é paz, esse ser que teve os seus ossos quebrados, cuja vida se tornou uma existência cercada de fel, esse homem completamente infeliz e murmurante é um profeta. É um pregador da palavra de Deus. É um para quem o Senhor revela os desígnios do seu próprio coração. É um crente. É um irmão teu. É um alguém que se vivesse hoje, quem sabe estaria aqui, celebrando ao Senhor contigo, quem sabe sentado do teu lado. Mas deixe-me mais além, é possível que aí sentado do teu lado esteja alguém exatamente como Jeremias. É possível que aqui nessa noite existam pessoas que se identifiquem com Jeremias. Não sabe o que é paz. A paz se tornou a tua inimiga. Toda vez que você a persegue, ela foge de você. E quando a paz se ausenta, a tristeza te alcança. Talvez a tua vida seja assim, venha dando errado, o seu projeto de vida é um equívoco. Irmão, Jesus passou do dia, eu disse isso aqui todo dia. Que pessoas que olham para si, talvez não tenham coragem de verbalizar tal psiquiatra, mas por si mesmo pensam, eu sou um equívoco. O que está acontecendo? Você talvez fosse escrever lamentações de... Seu livro talvez não tivesse só que chove. Rapaz, essa tivesse 10, estava brincadinho. Talvez o seu livro não tivesse 2 páginas, mas tivesse 100 páginas. Cheirosinho, você se identifica na amargura, na infelicidade, no medo, na tristeza, contrapente, fica na sombra. E aqui, irmãos, a gente já lembra o que se chama de teologia da prosperidade, que diz que crente não fica triste, crente não passa por agitação, crente não passa por adversidade, crente não fica crente não passa pelo vale da sombra da morte. Jeremias escreveu um livro falando da sua desgraça. Então, amado, você está aqui e tem sido acusado pelo diabo. Você é crente, cara. Você é amado de Deus. Você tem certeza. Você é mesmo lavado e bebido pelo sangue do Cordeiro. Você é mesmo mais que vencedor. Você acha que Deus ama você? Você acha que Deus ouve a sua oração? Se ouvisse, você não estaria como está agora, rapaz. Mulher, você não é de Deus coisa nenhuma. Porque se você fosse de Deus, você não estaria passando por esses momentos lamentosos, desditosos, infelizes, pelos quais você está passando. Não te cara, irmão. Irmã, caso seja você um dos que se identificam com Jeremias, escuta essa palavra. Se Jeremias passou por esse tipo de momentos na vida, você também pode passar. E o fato de estar passando não significa dizer que você não seja de Deus. Porque quem é de Deus não deixa de ser gente, não deixa de ser humano. E quem é humano passa por momentos desditosos. Mas deixa eu dizer para você mais uma coisa. Quem é de Deus passa por momentos desditosos. Não se toque desditosos. Quem sabe mais você esteja sentado do lado de uma pessoa. Diga para ela, você é de Deus, apesar de... Amém ou amém? Já podemos parar a palavra por aqui, não podemos? Já não foi bênção para nós? Aleluia. Querido, você está sofrendo, mas você é de Deus. Você é amado de Deus. Mas eu não quero parar aqui nos lamentos, nos murmúrios, nos momentos desditosos de Jeremias, porque ele não se prostrou a ele. Até esse capítulo, até esse versículo 20, ele diz que a sua alma conserva na memória o fel, o absinto, a infelicidade, a tristeza. Mas a partir do versículo 21, a história muda completamente de figura. Até o 20 ele fala da sua desgraça. Agora veja o versículo 22. A benignidade
acabam. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto esperarei nele. Olha que transformação. Aleluia, glória a Deus. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para almas que buscam. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor.